Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera também aqui no estúdio. Todo mundo veio visitar vocês hoje, é saudade. Boa tarde. Muito bom. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todos. Visitar não, trabalhar. Também tem isso. Também tem, Ganhar chocolate, faz uma visitar e visitinha. trabalhar, tudo isso. Ô, Vera Magalhães, o assunto é a investigação da Polícia Federal, investigação sobre... que prendeu inclusive 2 pessoas, até aqui pela informação da Polícia Federal, ligadas ao grupo terrorista Hezbollah, e que está dando uma tremenda de uma confusão política nas relações Brasil e Israel. O presidente de Israel, o primeiro-ministro de Israel disse que, enfim, toda a investigação tinha sido, digamos assim, orientada, né, pelo serviço israelense. O embaixador de Israel disse que se esses terroristas escolheram o Brasil é porque tem gente que ajuda, o que deixou a Polícia Federal, como é que eles disseram, com uma surpresa muito negativa. E o ministro Flávio Dino também falou. Enfim, a situação ficou muito politizada e a investigação, vamos ver agora, né? Tá tudo muito politizado, tudo muito inflamado, Sardenberg, e esse clima acaba não colaborando nem para as investigações e nem para o objetivo diplomático mais importante traçado pelo Brasil no momento, que é a remoção dos brasileiros lá de Gaza. Então, esse meio de campo muito embolado entre Polícia Federal, governo de Israel, a diplomacia brasileira e a diplomacia de Israel não ajuda a que a gente tenha uma solução rápida, segura e eficaz para a saída dos brasileiros. O que está acontecendo, né? Houve essa operação da Polícia Federal, Trapiche, que prendeu 2 pessoas, fez uma série de outras buscas e apreensões e tem também mandados contra outras pessoas que não estão no Brasil, que aponta para o planejamento de crimes contra alvos judaicos no Brasil, praticado por simpatizantes do grupo Hezbollah, que teriam conexões comprovadas com o grupo Hezbollah, que atua no Líbano e que o Brasil não classifica como uma organização terrorista, embora muitos outros países o façam. O que aconteceu? O governo Lula começou a ser muito cobrado pela esquerda pró-Palestina, pela operação, dizendo que foi precipitada, que não havia comprovações de que havia realmente atentados sendo planejados, que o governo brasileiro não deveria aceitar ser tutelado pelo Mossad e nem pelas agências de inteligência americanas. Isso por um lado. E de outro lado aconteceu isso, o Estado de Israel praticamente chamando para si a responsabilidade e o protagonismo pelas investigações. Isso resultou numa nota do ministro nas redes sociais, em vários tópicos, em que ele faz ali quase uma declaração de soberania do Estado brasileiro para fazer investigações, diz que cooperação policial e jurídica existe, mas que a prerrogativa é toda brasileira, que nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal brasileira, quem faz a análise de plausibilidade dos indícios é o Brasil e não nenhum país, mas também dá um recado para a esquerda dizendo que a Polícia Federal jamais prenderia alguém se não houvesse indícios claros de que havia atentados sendo planejados. Então ele está no meio de uma estica e puxa ali. Porque quem revelou a história foi a Polícia Federal. Claro, revelou, prendeu as pessoas. Informou que estava o curso da operação e tal. E a própria Polícia Federal disse que tinha recebido dicas do serviço americano e do serviço israelense. O que é perfeitamente comum em ações de contra-terrorismo, cooperação entre agências. Tem até acordos internacionais. Tem muitos acordos, o Brasil é signatário desses acordos. A gente sabe que já é conhecida e já é mapeada a presença de simpatizantes do Hezbollah no Brasil, principalmente ali na Tríplice Fronteira, que o Hezbollah já assumiu a autoria de atentados terroristas contra alvos judaicos na Argentina, por exemplo. A embaixada em Buenos Aires, em 92, esse atentado foi assumido pelo Hezbollah e depois uma sinagoga, anos depois, também em Buenos Aires, mesma
autoria. Então, não E tem... houve prisões no Brasil na época da Olimpíada. Prisões no Brasil na época da Olimpíada, a investigação de alvos ali na Tríplice Fronteira. Então, a operação é absolutamente normal, desejável e foi feita dentro de um padrão de excelência. Prendeu as pessoas e comprovou a sua intenção de cometer atentados. O que não pode é politizar tudo e fazer com que isso prejudique a retirada dos brasileiros. Aí, realmente, a gente vai enveredando para um terreno perigoso. O embaixador de Israel também não ajudou ao participar de um ato ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, como representante oficial do Estado de Israel, tem que ter como interlocutor o governo e não o ex-presidente. Não o ex-presidente, quer dizer, piorou toda a situação, né? E o Celso Amorim, lá em Paris, disse que Israel é culpado de crime de genocídio. Pois é, que também é uma palavra forte, que ainda não está configurado pelas organizações internacionais. Tem claramente ali crimes de guerra a serem investigados, mas dos dois lados. Teve um atentado terrorista brutal contra Israel e agora tem uma resposta que está deixando muitos civis mortos realmente e talvez esteja... E como você falou, a questão dos brasileiros, é que os brasileiros, como todos os nacionais que estão na faixa de Gaza, para que saiam de lá, tem que ter autorização do Egito, que eles vão para o Egito, autorização de Israel, que tem medo que os terroristas saiam junto com esses nacionais, tem que ter uma autorização do Catar também. Isso foi reaberto ontem. Havia uma promessa que tão logo as saídas fossem reabertas e a retirada dos civis voltasse a acontecer, os brasileiros estariam no topo da lista, mas até agora ainda não houve essa retirada sem que haja uma explicação oficial para isso. Então, as relações estão muito tensas, agravadas e inflamadas por essas outras questões que são colaterais, mas que influem. Então, estava na hora de todas as autoridades se acalmarem, baixarem a temperatura e focarem na retirada dos civis. Autoridades locais e internacionais. Exato, todas elas. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até. Obrigada, um ótimo final de jornal para vocês. Até amanhã. Tchau. Até mais, Vera. Intervalo. E já voltamos. CBN Brasil.